Era início do Brasileiro, de 2007, antes de começar. Foi logo em seguida desse episódio aí. Eu lembro que o clima era bem Então, complicado. no meio de 2006 ou 2007? Não, chegou no meio de 2007, entre o Paulistão e o Brasileiro. Não, que foi um ano atrás, mas estava aquele clima ainda. Não, então aconteceu alguma coisa algumas semanas antes. Alguma eliminação que eu lembro que a pressão era grande. E eu cheguei, né? Até o pessoal falou, pô... Só se foi o Paulista de 2007, que eu não lembro. Agora eu não lembro desse Paulista aí. Ele perguntou até se eu ia fazer... A pessoa fala que eu prometi fazer 10 gols. Eles perguntaram para mim, pô, você fez gol em tudo quanto é time, vai conseguir fazer aqui? Eu falei, olha, se eu fizer terminar o Brasileiro com uns 10 gols, tá bom? Eu fiz tipo uma pergunta assim, né? Finazzi prometeu que vai fazer 10 gols. Fiz a imprensa 13, é assim mesmo. Fiz 13, até que foi bom dentro. E aí você chega no Corinthians, aquele time do Corinthians de 2007, pra gente já falar sobre esse torneio, o Corinthians começa muito bem o Brasileirão. Eu lembro do Corinthians ganhando do Atlético Paranaense em Curitiba, empata com o São Paulo 1-1 no Morumbi, empata com o Atlético Mineiro, ganha do América de Natal, se eu não me engano, nós ganhamos em Natal. Na primeira rodada, a gente estreia contra o Juventude no Morumbi, 1-0, eu faço o gol. Depois nós vamos no Mineirão, 3-0 contra o Cruzeiro. 2 gols do Marcelo Matos, que na época eu não tinha moral para exigir bater pênalti ainda, eu fiquei quietinho, ele que batia, né? Senão eram 14. E o outro, então, dava para ter feito mais gols. Mas na quinta ou sexta rodada, a gente ganha do América de Natal, lá em Natal. E o Corinthians era líder. Daquele campeonato de 2007. O Corinthians era líder. Marcelo Oliveira, se eu não me engano, fez o gol. Marcelo fez o primeiro e eu faço o segundo. Fábio Ferreira Cruza, eu cabecei. E uma das coisas que eu acho, é minha opinião, né, que atrapalhou um pouquinho a gente, aliás, pouquinho não, atrapalhou muito, foi a saída do Eduardo Ratinho, que vinha jogando muito bem. Lateral direito, apesar que ele era novo, né, mas vinha jogando muito bem. E a dupla, né, no meio campo, Marcelo Matos e o Magrão. Olha o Finazzi no Coringão aí, ó. Mas o William também, apesar dele ser mais novo, o William saiu, fez os 2 gols contra o Atlético Paranaense em Curitiba. Sim. Né? É que o William, não lembro se o William era titular. Era reserva. Time. Agora, na saída do Magrão e do Marcelo Matos, a gente teve muita dificuldade ali no meio, porque os dois já vinham jogando há muito tempo juntos, né? Com entrosamento, postura ali de comando da equipe. Chegava a botina também, né? Não passava pelos dois ali. Então, assim, teve um pouco de dificuldade. Mas ainda acho que não era para ser rebaixado. Muita gente fala, Finazzi, e é até legal que você fala sobre isso, porque como o time foi rebaixado, o único rebaixamento da história do Corinthians, muito se fala assim, time ruim, o pior time da história do Corinthians. Aí eu te pergunto, você, que fazia parte daquele time, era o artilheiro daquele time, foi o pior time da história do Corinthians? Eu não acho. A gente pagou um pouco o preço de 2005, né? 2005 campeão, todo mundo, né, idolatra o time de 2005, mas teve o problema dos grampos telefônicos, não teve? Aquela situação, e na minha opinião eles definiram que ali foi muita coisa contra a gente, né? Todos os lances daquele campeonato era contra o Corinthians. É bem simples para a gente olhar. Quando na história que voltou-se 3 pênaltis para o Goiás, né? Assim, não tinha o menor motivo, não existe. Em benefício do Goiás, prejudicando o Corinthians. Em qual outro momento da história o Corinthians, né, foi prejudicado dessa maneira? Então, assim, ali estava complicado. Muita gente fala que se eu jogasse os 2 jogos seria diferente. Eu vinha realmente num momento muito bom, aproveitamento muito bom. Acho que o jogo do Vasco, criamos muitas chances. Se eu estivesse jogando, poderia ter feito os gols. Mas eu acho que estava meio determinado ali para cair. Tanto que não deixaram jogar os 2 jogos, né? Tanto que não deixaram jogar. Vou falar do que me tirou, que existe uma confusão. Todo mundo fala que eu fiz o lance aqui. De roubalheira. E fiquei fora dos 2 jogos. Mas tem que ver como aconteceu isso. A gente entra para jogar contra o Goiás, na antepenúltima rodada. Alício Pena Júnior é o árbitro da partida. E, na minha opinião, ele assim,
O lance que acontece, eu vou para falar com ele, mas quando eu estou distante, ele não sabe nem o que eu vou falar, eu posso chegar lá e ser educado, não é? Lógico. Eu venho correndo de longe, ele já me dá um amarelo. Ali ele me tira do jogo contra o Vasco. E aí sim a minha indignação, entendeu? Porque eu não, antes de eu falar qualquer coisa, o cara me dá um amarelo, me tirando de um jogo decisivo, foi quando a torcida começou a gritar, tirar sarro, e eu fiz isso aqui para a torcida. E isso te tirou também do jogo. Me tirou também do outro jogo. Mas ali, na minha opinião, era para ser assim, entendeu? Eram cartas marcadas. A gente, se fosse diferente, eu acho que eles dariam um jeito ali, na minha opinião. Era muita coisa contra, vamos falar assim para não ter complicação, mas era muita coisa contra. Aquele campeonato, várias coisas aconteceram. O primeiro técnico foi o Paulo César Carpegiani. Sim. Ele passa pelo Corinthians e não sei se ele fica até o final do primeiro turno, acho que não, porque depois quem treina no Corinthians é o Zé Augusto. Zé Augusto, né? O que aconteceu para o Carpegiani não dar certo no Corinthians, Finazzi? Naquele primeiro turno dele ali no Brasileirão, na sua opinião? É difícil falar. Eu tenho o meu lado pessoal, de uma questão com o Carpegiani. Com ele você jogava? Então, começou o campeonato, eu estava jogando, dando moral, normal. Na véspera do jogo contra o Santos, eu senti uma fisgada na panturrilha. E ele encerrou a carreira com uma contusão dessa. Por eu já ter... Quando eu fui contratado para o Corinthians com 34 anos, né? 34 para 35. 73, né? E ele falava assim, não, jogador de mais idade, quando machuca aí, não consegue mais curar. Recuperar. Pô, mas é pela histórico dele, né? Eu, em 3-4 dias, eu queria jogar contra o Santos. Eu acho que foi 0-0 esse jogo, não sei se a gente perdeu, alguma coisa assim. Mas eu falei que eu estava recuperado, eu falei que eu estava bem. Só que nesse meio termo, chegou o Clodoaldo muito forte. Veio do Criciúma, né? Sim, muito forte. Eu lembro que na musculação, botava todos os pesos e ele erguia até o aparelho junto. Porque, só desculpa, naquele Brasileirão, o Corinthians, eu lembro dele ganhar do Santos por 2-0 no Pacaembu, gol do Nilton e do Arce. Esse eu joguei, mas foi com o Zé Augusto. O Zé Augusto foi na Vila no primeiro turno, que deve ter sido 0-0. Esse, o 2-0, eu estava jogando. No Pacaembu. O Nilton, e depois eu faço cruzamento para o Arce fazer o gol de cabeça. Mas quando eu machuco e chego o Clodoaldo, o Carpegiani, ele pensou esse da volta foi 1-1 na Vila Belmiro. O da ida, né? O da ida. Não, o da ida. Então o da volta... a volta foi 2-0. 2-1. Não, 2-1. 2-1 pro Santos. Não, no Paulista, pera. É isso aí. É isso aí mesmo que ele tá falando. O 2-0 no Pacaembu ali é inesquecível. Tá, é isso aí. E ele acha que eu tô falando que eu quero jogar e que eu tava... que eu não tinha, né? Que eu não tava legal, mas queria jogar. E ele coloca o Clodoaldo e ele ficou um pouco... Ele não gostou de eu ficar pedindo para jogar, exigir que eu queria jogar, essas coisas assim. Era artilheiro do time, né? Estava me sentindo bem. E, na minha opinião, ele cometeu um equívoco, que foi me deixar fora, né? Não sei se ele se irritou com alguma coisa ali, quando eu pedi para jogar. Ele me deixou sem ser convocado, acredito eu que pelo menos uns 6, 7 jogos aí, uns 6 jogos pelo menos. E o Corinthians teve dificuldade nesses 6 jogos. Até que um dia, nós estávamos treinando, terminou o treino, e eu falei, professor, eu estou me sentindo bem e tal. Ele falou, eu já estava pensando em te levar, mas ele estava esperando eu pedir. Eu não pedi antes, porque eu não queria, tipo assim, me intrometer, sabe? Se eu sei que ele quer que eu peço, já tinha pedido lá pura atrás. Vaidade, eu tinha pedido no mesmo dia, entendeu? E eu peço para ir para o jogo, ele me leva contra o Grêmio, no Pacaembu, primeiro tempo 1-0 para o Grêmio, no intervalo ele me coloca, o primeiro lance eu faço o gol, o segundo eu ajeito, escoro para o Gustavo Neri, o Gustavo Neri faz o gol 2-1. Último jogo do primeiro tempo. Eu acho que a gente dia perdeu... 12 de agosto eu acho que a gente perdeu pontos importantes. Depois disso ele me colocou todos os jogos, mas a gente teve um jogo que a gente perdeu para o Cruzeiro. Na sequência teve uma vitória contra o Botafogo, 3-2. No Rio. No Rio. Depois empatou com o Juventude lá em Caxias. Esse 3-0 pro Cruzeiro aí que ele tá falando. Esse 3-2 aí no Rio, eu faço um gol de cabeça e tem um lance no final do jogo que o goleiro vai chutar a bola para frente, ele erra o chute, eu bato quase do meio campo, de cobertura, a bola raspa no travessão. Ia ser um golaço. Você lembra desse lance? Ia ser um golaço se a bola entra, mas a gente ganha o jogo, 3-2.